Dizem que a história de Harry Potter terminou com a paz, que o mal foi derrotado e o mundo mágico voltou à ordem. Elas mentiram. A verdade nunca foi contada. O que restou depois da guerra não foi luz, mas silêncio. Um silêncio profundo, cheio de vozes que ninguém mais ouvia. Hogwarts está fechada. Os bruxos mais antigos estão desaparecendo. E algo antigo está despertando nas ruínas da Floresta Proibida. Eu não sou herói, nem escolhido, mas fui amaldiçoado por saber demais. E agora, a única forma de sobreviver é lembrar do que eles tentaram apagar. Nunca confiei no Ministério, mas depois da guerra, algo mudou. Não só nos corredores de Londres, mas na própria magia. Ela ficou diferente, instável, como se algo invisível respirasse por dentro de cada feitiço. Recebi uma carta sem remetente. Papel antigo, manchado de sangue seco. Dentro, apenas 4 palavras. Volte para Hogwarts. Agora, o castelo estava em ruínas. As torres quebradas. Os quadros, em branco. Nenhuma alma viva. Mas eu juro, ouvi passos nos corredores. Passos que ecoavam, mesmo quando eu parava de andar. Nas salas vazias, os objetos flutuavam sozinhos. Um livro se abriu diante de mim e escreveu algo em tempo real. Você não devia ter voltado. Tentei sair, mas a porta desapareceu. Agora estou preso. E sei que não sou o único. Há algo aqui. Algo que vive no silêncio entre as pedras. Algo que conhece meu nome antes mesmo que eu o diga em voz alta. E acho que essa história nunca foi sobre Harry. Sempre foi sobre o que ficou para trás. Recebi uma carta sem remetente, sem selo. Apenas 4 palavras escritas com tinta ressecada em papel antigo. Volte para Hogwarts, agora. Ignorei no primeiro dia. No segundo, a mesma carta apareceu sobre minha cama. No terceiro, ouvi passos no corredor do meu apartamento, mas ninguém estava lá. No quarto dia, meu espelho gritou. Cheguei a Hogwarts em uma noite sem lua. O castelo parecia menor, mais escuro. As torres estavam parcialmente desabadas, as janelas fechadas com tábuas, e o portão não rangia. El corava. Ao entrar, senti o ar diferente. Denso, as paredes pareciam me observar. E os quadros estavam todos em branco. Nenhum olhar curioso, nenhuma saudação, apenas silêncio. Um silêncio que parecia respirar. Na sala de feitiços, um livro antigo se abriu sozinho. As páginas giraram até parar. No meio, uma frase se escreveu sozinha. Você não devia ter voltado. Tentei sair. A porta havia sumido. Hogwarts me engoliu. Não sei quantas horas fiquei preso naquele corredor. O tempo aqui não funciona como deveria. As velas apagam e reacendem sozinhas, mas o céu continua escuro. É como se o sol tivesse esquecido este lugar. Ouvi passos novamente. Diferentes dos que escutei antes, passos arrastados. Lentos. Mas eles não vinham de cima, nem de trás. Eles vinham de dentro da parede. Encostei o ouvido e juro por tudo que é sagrado. Ouvi uma respiração, funda, rítmica e rara, como se fosse feita por algo que nunca aprendeu a respirar como a gente. Quando recuei, vi pela primeira vez a silhueta de uma aluna com vestes antigas. O rosto dela estava coberto por véu de luto. Os olhos brilhavam debaixo do pano. Ela me apontou o dedo e sussurrou. Você já sabe demais. Corriam, por instinto. Mas os corredores mudavam. Escadas se torciam, salas desapareciam. Hogwarts estava viva e não queria que eu escapasse. Caí de joelhos numa sala que antes era a sala comunal da Grifinória. Estava irreconhecível. Tupeat Meadows. Lareira congelada e nas paredes. Nomes riscados com sangue. Entre eles, encontrei um espelho no fim de um corredor que jamais existiu antes. Ele não refletia, revelava. Mostrou-me o que Hogwarts se tornou quando foi abandonada. Vi professores consumidos pela própria magia. Alunos chorando com varinhas derretidas nas mãos.
E no centro, um salão com um altar feito de ossos, onde a bandeira da escola ardia em chamas verdes. Toquei o espelho e fui puxado para dentro por um segundo. Vi Harry, mas ele não era mesmo. Estava curvado, cansado, com os olhos apagados como se carregasse 1000 mortes nas costas. Ele dizia algo, mas o som não saía. Apenas seus lábios se moviam. Tente decifrar. Ela ainda está aqui. Voltei para mim mesmo, ofegante. O espelho explodiu, jogando estilhaços contra as paredes. No chão, os cacos formaram uma frase clara, como o dia. A última relíquia foi despertada. Acordei em uma enfermaria deserta, deitado em uma cama coberta de folhas mortas. Meus braços estavam marcados, como se tivessem sido queimados. Um símbolo havia surgido sob minha pele. 3 círculos entrelaçados por uma serpente. Procurei por Madame Pomfrey. Ninguém. Nem o cheiro de poções, nem a luz de cura. Apenas frio. Um frio que nascia de dentro de mim. Ouvi vozes sussurrando meu nome, vindas das paredes, das frestas do chão e da minha mente. Comecei a escrever compulsivamente em um pedaço de pergaminho. Minhas mãos não obedeciam. Quando parei, uma frase estava escrita. O feitiço do silêncio foi quebrado. Ela está escutando, e foi então que percebi. Uma das camas estava ocupada. Me aproximei, devagar, coberta por um lençol branco, uma figura imóvel. Levantei o pano. Era eu. Depois de ver meu próprio corpo estendido naquela cama gelada, fugi da enfermaria como se os corredores ainda soubessem o caminho para me matar. Mas Hogwarts tem sua própria lógica agora. Ela não guia, ela encurrala. Subi uma escada espiral que parecia crescer enquanto eu andava. No topo, uma porta feita de madeira viva pulsava como se tivesse um coração. Quando toquei, a madeira abriu-se com um som molhado. Lá dentro, encontrei a antiga sala de defesa contra as artes das trevas. Mas agora era um santuário. Um altar havia sido montado sobre as carteiras quebradas. Um livro repousava sobre ele. Não era feito de papel. A capa era de pele costurada. Os detalhes, tatuados. Ao tocar, o livro se abriu sozinho. A primeira página estava em branco, mas aos poucos, letras começaram a sangrar pela superfície. Tudo que vive, lembra, tudo que morre, permanece. As palavras me queimaram os olhos. Por um momento, vi tudo em volta derreter. As paredes, as velas, as sombras, tudo virava carne viva. Quando recuei, o livro fechou bruscamente e minha mão ficou marcada. Mais um símbolo. Hogwarts estava escrevendo uma nova história. Com meu corpo. Não sei como encontrei a escadaria que levava à antiga sala da diretoria. Talvez tenha sido ela que me encontrou. A escada subia, mas o ambiente descia, em temperatura. No fim, uma porta fechada com lacre negro e uma única palavra escrita com giz branco. Não. A sala estava intacta. Os instrumentos de prata brilhavam em silêncio. Mas os retratos estavam todos virados para a parede, exceto um. Dumbledore, mas não era ele. Os olhos estavam vazios, pretos como tinta fresca. Quando falei seu nome, o retrato sorriu. Mas não com a boca, com os olhos. Ele não se movia, apenas falava. Você abriu o livro. Agora carrega a lembrança do castelo. Há segredos que nem eu suportei. A última relíquia, ela foi trancada por uma razão. Tentei perguntar o que era essa relíquia, mas a voz do quadro começou a distorcer. O som parecia sair de dentro de mim, não das paredes. Antes que pudesse sair da sala, os demais quadros começaram a gritar. Não palavras. Gritas viscerae. Como se estivessem sendo queimados vivos em silêncio. Tapei os ouvidos, mas os olhos de Dumbledore me seguiram até a porta. A última coisa que ouvi antes do silêncio voltar foi: não olhe para baixo. Segui o aviso. Não olhei para baixo. Desci pelos corredores cegamente até as masmorras. As pedras ali estavam molhadas. O ar, cheio de enxofre e carne. E em cada parede, rostos, não pintados,
reais, como se almas estivessem presas entre os tijolos, gritando com bocas eternamente abertas. Tentei ignorar, mas a escadaria seguinte me obrigava a parar. Ela respirava assim, os degraus inflavam e se contraíam como um pulmão. E no topo havia alguém esperando. Era Draco, mas não como me lembrava. Ele estava pálido, os olhos sem cor, o cabelo caído. Seus dedos tremiam, como os de um viciado. E sua voz era de outro. Ela acordou. E nós todos pagamos por isso. Eu juro que tentei conter. Mas ela se alimenta da lembrança. E todos nós lembramos. Quando me aproximei, ele simplesmente virou-se para o nada e caminhou para uma parede. Atravessando como se ela fosse água, corri até o local. Apenas pedra sólida, mas um sussurro permaneceu no ar. Você é o próximo guardião. A entrada da câmara era através da torre de astronomia. Ninguém jamais soube disso. Mas a escola me guiava. Cada vela piscava indicando uma direção. Cada parede deixava marcas atrás de mim. Encontrei um alçapão sob o piso. Um som rítmico subia de dentro. Batimentos. Não meus. Não humanos. Desci por cordas que surgiram do teto como serpentes. Ao fim, estava submerso em neblina. A câmara secreta havia crescido. Agora era uma caverna viva, pulsante, com paredes cobertas por símbolos que se mexiam. No centro, o Lago Negro, e sob sua superfície, olhos, muitos olhos, como se a própria água fosse feita de almas, observando. Um sussurro ecoou por toda a caverna, vindo de todos os lados. Ela acordou. Então, do meio da água, uma figura emergiu, coberta por véus pretos, sem rosto, mas com braços humanos e asas de sombras. Não se moveu, apenas me mostrou algo que flutuava em sua frente. Uma varinha. A varinha de Harry. Mas ela não brilhava. Ela tremia. A varinha flutuava sobre o lago como se sustentada por algo invisível. Mas havia algo errado. Ela estava rachada, como se tivesse sido queimada por dentro. Estendi a mão com hesitação. Ao tocá-la, senti uma dor aguda no braço, menos como se cada nervo gritasse. Um clarão me cegou. Quando abri os olhos, estava em outro lugar. Não fisicamente. Era uma lembrança. Mas Harry, diante do túmulo de Dumbledore, com a varinha das varinhas nas mãos. Ele estava chorando, mas não era tristeza. Era desespero. Ele falava com alguém que não aparecia. Falava da relíquia, de como ela se recusava a morrer. Se ela cair em mãos erradas, não haverá amanhã. A lembrança desfez-se e voltei à caverna. A figura encapuzada havia sumido. A varinha tremia em minhas mãos, como se rejeitasse meu toque. Mas algo dentro de mim menos, ou talvez em Hogwarts menos, a obrigava a ficar. Saí da câmara com os dedos queimando e com um peso que parecia mais do que madeira mágica. Parecia carregar a própria morte. Voltei aos corredores. Algo havia mudado. As paredes agora sussurravam em conjunto, como um coral de vozes infantis. Frases sem sentido, risadas intercaladas com gritos. Fui guiado até a antiga torre da Corvinal. O lugar estava em ruínas, mas em seu topo ouvi algo que não ouvia há dias. Passos humanos. Subi com pressa. No último andar, encontrei uma figura curvada no canto, sussurrando para si mesma. Era Luna, mas não era ela. Seu cabelo estava cinzento, os olhos fixos em um ponto invisível. Ao meu toque, ela ergueu o rosto e sorriu menos. Mas não era um sorriso humano. Era largo demais, forçado demais, e seus olhos estavam vazios. Os rastreadores voltaram. Eles foram libertos quando a relíquia foi quebrada. Por você. Tentei perguntar o que eram os rastreadores, mas ela apenas apontou para o teto. Havia desenhos infantis ali, feitos em carvão. Olhos, dezenas deles. Eles veem tudo, e eles veem quando você tenta esquecer-o. Show tremor. Sons como cascos ecoaram pelas paredes. Era tarde demais. Eles estavam vindo. Corri da torre de Corvinal sem olhar para trás. Os rastreadores não fazem barulho ao se mover, mas você o sente, na pele, no sangue. Cada passo meu parecia atrair mais deles.
Não via seus corpos, apenas sombras. Mas o medo era real. Atravessei o salão principal, agora tomado por raízes que brotavam do teto. No centro, o brasão de Hogwarts havia sido rasgado, e no lugar, um símbolo desconhecido. 3 olhos sobrepostos. Lembrei da voz de Dumbledore. A última relíquia foi selada, sob o templo. Mas que templo? Foi então que vi a escadaria escondida atrás da tapeçaria da Sonserina. Era feita de ossos humanos e descia muito além do que qualquer mapa mostrava. Desci. No fim, encontrei uma porta feita de carne, literalmente, pulsando, coberta de veias que reagiam ao meu toque. A varinha em minha mão brilhou levemente, e a porta se abriu. Atrás dela, um templo circular, com colunas negras e espelhos flutuando. No centro, uma figura encapuzada e imóvel. Seus olhos brilhavam como faróis azuis. Ela não falou, mas sua voz entrou na minha mente. Você já está dentro da relíquia? Ela não se moveu. Mas o ambiente? Sim. Os espelhos começaram a girar em minha volta, mostrando lembranças que eu nunca vivi, ou que talvez tivesse apagado. Vi minha infância, distorcida, meu primeiro feitiço, corrompido. Vi rostos que nunca conheci. Me culpando. Você é a chave porque foi esquecido, ela dizia, sem mexer os lábios. Só os que perderam a memória podem carregar o peso da verdade. A figura ergueu a mão. A varinha flutuou até ela, tocou seu peito e explodiu em fragmentos de luz. Cada estilhaço penetrou nas paredes, nos espelhos, no chão. Eu gritei, mas não era dor física. Era como ter minha alma desdobrada em camadas. Agora, você lembra? Eu lembrava. De tudo. De todos os que morreram para selar a última relíquia. De cada maldição oculta. De cada nome riscado da história. Hogwarts não era apenas uma escola. Era uma prisão. E eu não era o primeiro a tentar fugir. Depois do templo, não voltei aos corredores como antes. O castelo havia mudado novamente. Agora ele sussurrava meu nome, como se cada pedra tivesse boca e memória. Fui lançado para um espaço que não parecia físico. As paredes eram espelhos, mas não refletiam a mim menos, refletiam minhas falhas. Vi cada vez que tive medo, cada vez que mente, cada má escolha. Era como se Hogwarts, viva, estivesse me julgando. No centro de tudo, um relógio gigante, sem ponteiros. Eu Daily. Varinhas quebradas girando em círculos, como se orbitassem um buraco negro. E no chão, uma frase repetida 1000 vezes. Todo feitiço é um pacto. Comecei a entender que a relíquia não era um objeto. Era um lugar, um estado, um espaço onde toda mágica, usada e esquecida, se acumulava. Eu estava preso dentro disso. A cada passo, memórias alheias invadiam meu corpo. Vi a dor de Hermione quando apagou a própria existência dos pais. A solidão de Neville. A raiva silenciosa de Rony. A decadência de todos. Era como se o castelo me obrigasse a carregar os pecados dos que vieram antes. E o pior é que eu reconhecia tudo aquilo, como se fosse meu também. Encontrei uma escada quebrada que levava a uma torre que eu não conhecia. O céu começava a clarear pela primeira vez desde que cheguei. Mas a luz era vermelha, como sangue diluído no ar. No alto, uma figura aguardava. Era Snape, ou algo que restou dele. Estava imóvel, encarando o horizonte. Seu rosto era o mesmo, mas seus olhos eram pretos, sem vida. Ele falava como se recitasse um poema antigo. A mágica não morre. Ela apenas muda de nome. E quando esquecida, ela sangra. Perguntei se ele sabia o que era a última relíquia. Ele respondeu com uma frase que até hoje ecoa em mim. Foi criada por necessidade, alimentada por perda, guardada por culpa. A torre começou a tremer. Do chão, raízes emergiram. Não eram de plantas, mas de varinhas. Milhares delas, queimadas, torcidas, algumas ainda com dedos presos a elas. Snape se virou e tocou meu peito com um dedo gélido. Você é a última testemunha. E saltou da torre. Não caiu.
evaporou em cinzas. O céu ficou ainda mais vermelho, como se o castelo tivesse se preparando para um último nascer do sol. Ou o primeiro fim do mundo. Tentei voltar à entrada principal, mas não havia mais entrada ou saída. O castelo havia se fechado sobre si mesmo, como um pesadelo que se repete com variações infinitas. O salão principal agora era um abismo. As mesas flutuavam no ar, despedaçadas. As bandeiras tremulavam de baixo para cima. No teto, um céu estrelado invertido, menos com estrelas mortas piscando no chão. No centro, centenas de vozes. Não corpos, vozes apenas. Vi faíscas de luz como almas tentando lembrar quem foram. Algumas chamavam por nomes conhecidos. Outras apenas gritavam em agonia. De repente, todas as vozes silenciaram juntas. Uma única palavra ecoou pelas paredes do salão. Relíquia. E então, uma esfera de luz desceu do alto. Dentro dela, vi o rosto de Harry, mas não como antes. Ele estava mais velho, mais magro, com os olhos fundos e um brilho que não era vida, menos era loucura. Ele falou diretamente a mim. Você entende agora? Não há magia sem preço, e o nosso foi deixar ela viver. A esfera explodiu, e as vozes voltaram, mais altas. Tive que correr, mas mesmo correndo, eu ouvia todas elas dentro da minha cabeça. Não sei como cheguei ali, mas me vi diante da sala precisa. A porta apareceu como antes, sem som, sem convite. Apenas uma presença inevitável. Entrei, mas não havia sala. Havia um campo aberto, coberto por neve escura, onde figuras encapuzadas circulavam uma lareira feita de ossos. Ao centro, uma cadeira. E sobre ela, uma criança. Era eu. Ou uma lembrança de mim. Tentei falar. A criança levantou o rosto. Tinha meus olhos, mas sem brilho, sem vida. E ao redor dela, todas as figuras começaram a se curvar. Você sonhou com um castelo. E agora ele sonha com você, disse a criança com minha voz. As figuras começaram a entoar uma canção, sem melodia, apenas ruído. E tudo ao redor se transformou em areia. A criança sorriu e disse: A última relíquia é o seu nome. E naquele instante, eu soube. Eu nunca existi fora daqui. Talvez ninguém exista. Depois da revelação da sala precisa. Não corri, não havia mais para onde ir. Hogwarts não era mais um lugar, era uma extensão da minha mente. Ou talvez eu fosse uma extensão dela. Os corredores tornaram-se infinitos, repetitivos, como se o castelo estivesse tentando me fazer esquecer o caminho. De volta, menos se é que ainda havia um. Encontrei um salão circular, onde as sombras dançavam sozinhas, sem corpo. Cada sombra era uma lembrança de alguém esquecido: Sirius, Fred, Lupin, Tonks, Dobby. Cada um projetado sem som, em ciclos eternos de dor. No centro, uma mesa posta para um banquete. Mas os pratos estavam cheios de terra, e ossos, e cartas nunca entregues. Sentei diante de uma taça e, ao tocá-la, vi o rosto de Hermione. Ela murmurava palavras que não compreendia, mas seus olhos me imploravam para não desistir. A mágica ainda tinha fragmentos de humanidade, mas o que restava era frágil, uma trégua tênue entre a loucura e a memória. E eu estava na linha entre os dois. No fim de um corredor sem janelas, encontrei 3 portas, cada uma com uma palavra entalhada em metal. Negação, culpa, aceitação, sem pensar. Abri a do maio. Culpa. A sala estava cheia de cópias de mim mesmo. Cada uma cometia um erro diferente. Empurrava alguém em Mentia, fúria, silenciava, traía. No centro, uma cópia de mim carregava a varinha de Harry. Ela me olhou com raiva. Você não segurou o castelo. Você deixou tudo cair. Tentei responder, mas a sala abafava minha voz. O eco era sempre mais alto que minha fala. As cópias começaram a se multiplicar. A sala se estreitava. Então me lembrei da primeira regra da relíquia. Tudo que morre, permanece. Peguei a varinha das mãos da cópia e, com o pouco de magia que ainda restava,
abriu uma fenda no chão. A sala inteira foi sugada, mas eu continuei, sem arrependimentos. Porque agora eu entendia meu papel. Encontrei um espelho partido na última torre que restava. Nele, vi todas as versões de mim mesmo. Em cada uma escolha diferente havia sido feita. Mas em todas, a relíquia ainda existia. Ela era inevitável. Sentei no chão diante do espelho. Senti a varinha pulsar em minha mão. E ouvi uma voz menos a primeira voz verdadeira em muito tempo. Era de Harry. Ele dizia: a relíquia não é um objeto, e uma ideia. E ideias não morrem. Elas mudam de rosto. E foi ali, cercado pelo nada, que usei o último feitiço que conhecia. Um feitiço antigo, esquecido, Obliviate. Não para apagar a memória, mas para silenciar a relíquia por tempo suficiente, até que outro portador, mais forte, mais pronto, surgisse. Acordei na mesma estação de trem onde tudo começou. Como se o tempo tivesse se curvado ao redor da minha mente, mas nada era igual. Não havia trem, nem barulho, só eu. E um bilhete em minhas mãos. Você lembra? Olhei para o céu, nublado, mas não escuro. Havia cor, mesmo que pálida. O mundo lá fora seguiu em frente. Bruxos, trouxas, todos seguiram com suas vidas. Mas a relíquia continuava adormecida, dentro de mim. E agora eu era o novo castelo. E a única coisa que me resta é contar essa história antes que ela me consuma de novo. Se você chegou até aqui, agora sabe, nem toda mágica termina em luz. Algumas permanecem, sussurrando no escuro. Você teria coragem de carregar esse segredo? Deixe aqui nos comentários. Você seria capaz de guardar a relíquia? Ou deixaria ela te consumir? Se gostou dessa jornada sombria, deixe o like, se inscreva no canal Diário Sombrio e ativa o sino, porque o próximo vídeo pode ser ainda mais profundo e mais verdadeiro do que você gostaria de acreditar. Nos vemos na próxima história.